Ele acabou de nascer e já é um dos seres mais poderosos do universo. Franklin Richards, um garoto que até o Galactus tá de olho. Mas por quê? Qual seria o verdadeiro poder dele? E será que ele pode se tornar um vilão? Bora descobrir! Galera, quem ainda não viu o filme, não se preocupe, porque eu não vou dar spoilers, beleza? Ah, bom. O que todo mundo já sabe é que o Galactus é o grande vilão. E ele é absurdamente poderoso, pessoal. Mas, e se eu te dissesse que esse filme é muito mais sobre o Franklin do que sobre o Galactus em si? O quê? Não acredito. A Marvel tá buscando um novo grande vilão. E muito se fala no Dr. Destino. Inclusive teve aquele alvoroço sobre ele ser vivido pelo Robert Downey Jr. Vocês lembram? Só que originalmente o Destino não é tão poderoso assim, pessoal. O próprio Quarteto Fantástico já deu conta dele sozinho várias vezes. Então, como é que ele poderia se tornar um vilão nível Thanos? Tão forte a ponto de enfrentar todos os heróis do CM? Não sei. Bom, a gente sabe que a Marvel já confirmou os filmes Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. E nessa fase dos quadrinhos, galera, todo o multiverso entra em colapso por conta das incursões, quando dois universos colidem e se destroem. Essas colisões podem ser causadas por interferência entre universos, tipo quando os Vingadores viajaram no tempo para pegar as joias do infinito. Ou quando o Doutor Estranho tentou ajudar o Peter com aquele feitiço da memória e acabou trazendo vários seres de outros universos, incluindo os outros dois Miranhas. Ou ainda quando a Wanda alterou a realidade e quase raptou os filhos dela de outro universo. Uma cagada atrás da outra, né, pessoal? E a gente já viu explicações sobre isso na série do Loki e no último filme do Homem-Formiga. Ou seja, o terreno para o colapso multiversal já está preparado. E foi nesse cenário de uma iminente destruição de toda a vida existente que nos quadrinhos o Dr. Destino se tornou o vilão mais poderoso de todos, criando um universo próprio a partir de pedaços de realidades destruídas e se tornando o governante supremo. Mas para isso, pessoal, ele precisou da ajuda do Homem Molecular, que canalizou e transferiu para o Destino o poder dos Beyonders, que são criaturas cósmicas capazes de destruir e recriar universos. E esse é o ponto, galera. No CM, pelo menos até agora, nada foi citado com relação a Beyonders e muito menos Homem Molecular. Então, como o Dr. Destino poderia ser capaz de usar esse poder? Não sei. Bom, é aí que entra o nosso pequeno Franklin. Nos quadrinhos, entre várias outras coisas, o Franklin é capaz de manipular moléculas em escala cósmica. Ou seja, o Homem Molecular já nem seria necessário. E o Destino poderia usar o garoto para conseguir manipular o poder dos Beyonders. E mais, ele também manipula a realidade, e potencialmente em uma escala bem maior do que a própria Feiticeira Escarlate. Para vocês terem noção da força desse garoto, ainda criança, ele criou um universo de bolso na saga Massacre para salvar todos os heróis, incluindo seus pais. Mais tarde, com a ajuda de uma Celestial, ele devolveu todo mundo para o seu lugar de origem. E como se já não bastasse, ele simplesmente recriou todo o multiverso, pessoal. Tudo bem que foi com a ajuda do seu pai e do Homem Molecular, e eles levaram anos para isso, mas ainda assim, né, pessoal? Ele ainda era só um garoto e, teoricamente, nem tinha acesso a todos os seus poderes ainda. Então vocês conseguem imaginar o nível de poder desse moleque? O maluco é brabo. E é por isso que o Galactus tem tanto interesse nele. Nos quadrinhos, o Franklin é visto como o sucessor natural do Devorador de Mundos, que inclusive foi o único sobrevivente da destruição do último cosmos. E em teoria, o Franklin sobreviveria ao próximo colapso e herdaria a fome insaciável do Galactus, se tornando o equilíbrio do novo universo, e talvez o próximo Devorador de Mundos. Então a gente tem duas possibilidades no CM, galera. Primeira, o Dr. Destino usa o Franklin para manipular o poder dos Beyonders e assim recriar todo o universo a seu comando. Ou segundo, o próprio Franklin cria para ele esse universo. Só que aí o Destino teria que garantir que o garoto tivesse do seu lado. Como será que ele faria isso? Seja como for, deu pra ver que o garoto é peça fundamental pro futuro do CM, né, pessoal? Mas será que a Marvel vai manter ele tão poderoso quanto nos quadrinhos? Porque se for assim, ninguém vai ter chance. E sobre o Franklin Richards ser um vilão ou um herói, o que eu posso dizer pra vocês é que nos quadrinhos ele é uma boa pessoa. Pelo menos até agora.
E bom, eu fiquei muito animado com o novo Quarteto Fantástico e as possibilidades que isso abre para o futuro da Marvel. E vocês? Esse filme reacendeu aquela empolgação com o CM? Me conta aí nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like. E se você puder hypar esse vídeo, você vai estar ajudando muito esse pequeno canal a crescer e a chegar mais gente aqui no YouTube. Posso contar com vocês? Por hoje é isso, valeu pela companhia, até a próxima, falou!